Começamos com a questão que a nossa irmã Célia Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, mandou para a Religião Divina. Eu tenho 5 irmãos, todos tivemos a mesma criação, mas a condição financeira é bastante diferente entre a gente. E aí vem a pergunta, irmã Andréa, por que algumas pessoas têm mais afinidade para atrair dinheiro? Isso tem a ver com algum tipo de herança espiritual? Bem, irmã Célia, obrigada por sua pergunta. Eu trago aqui a parábola dos talentos, narrada por Jesus, né? E foi escrita pelo evangelista Mateus, no Evangelho Santo do Cristo, no capítulo 25, versículos, começa no 14, né, a parábola dos talentos, e vai até o 30, a gente não vai ler na íntegra, mas contextualizar aqui a parábola que o Cristo nos traz, porque responde às 2 perguntas que você nos apresenta hoje, né, porque algumas pessoas têm mais afinidade para atrair dinheiro e se isso tem a ver com herança espiritual. Então, o Cristo conta a parábola em que um homem ausenta-se do país e deixa distribuir aos seus servos, 3 servos, talentos. E o Cristo vai dizer, a cada um, ele distribui os talentos, a cada um de acordo com a sua capacidade. E aí cada um vai trabalhar, atuar de um jeito com os talentos que recebeu, e eu convido a todos a ler depois essa passagem, que é muito inspiradora e esclarecedora para nós, para a forma como nós vamos administrar. Pensar então nos talentos, Célia, e todos que nos acompanham, os talentos, os dons divinos, as capacidades espirituais que o Cristo nos oferece para que a gente vença, né? Cumpra a nossa agenda espiritual aqui na Terra, se desenvolva e ajude a desenvolver as pessoas que estão à sua volta, né? Então, talentos como perseverança, humildade, paciência, coragem, fé, enfim, valores morais, espirituais que o Espírito carrega e que são imprescindíveis para que ele vença as lutas aqui na Terra. Mas também os talentos, recursos materiais, para que a gente também administre bem e possa fazer o bem, não só para nós, mas para a coletividade, né? Então, o dinheiro é um deles, o tempo é um deles, né? As oportunidades que a vida nos apresenta são outros talentos que a gente precisa enxergar, né? A família, enfim, os amigos que ele dispõe no nosso caminho, todos são talentos que nós devemos cuidar. Então, pensar nessa herança, como esses talentos que o Cristo nos oferece, né? As capacidades divinas, as potencialidades que cada um traz no espírito, carrega em si para vencer as lutas, e também os recursos que vão sendo dispostos em nosso caminho para nos auxiliar em nossa jornada terrena. E aí esses 3 homens, 2 deles multiplicam os talentos que recebem, né? Um recebe 5, 2 e o outro 1. O que recebeu 5, os que receberam 5 e 2, eles multiplicam os talentos. E ao que recebe 1, ele não consegue multiplicar, ele não consegue fazer essa multiplicação e ele enterra o talento. E o Cristo então adverte, né, que o Senhor ao voltar, né, o homem ao voltar dessa viagem, vai então ter essa prestação de contas com os seus servos. E ao que enterrou o talento, que não conseguiu, né, não soube multiplicar o talento, o Cristo vai responder da seguinte maneira, né, na parábola que esse então Senhor está prestando conta com os seus servos, nos versículos 28 e 29 desta parábola, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Ele diz assim, depois de adverti-lo, né, o Cristo diz assim, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A gente precisa pensar o seguinte, a partir da lei universal da reencarnação, pela lei universal da reencarnação, é possível sim que uns venham com mais dificuldades que outros na área financeira, por exemplo, que é o que você pergunta, né? Para aprender a valorizar os mínimos recursos, para saber administrar e organizar melhor o que recebe, porque outrora, em outra existência, teve muito e não soube usar ou utilizou mal o recurso financeiro. E assim por diante, não só com dinheiro, mas qualquer outro talento que tenha recebido, né? Mas é claro, Célia, que a gente precisa considerar, por exemplo, os aspectos sociais, políticos e econômicos que muitas vezes, né, no nosso país e no mundo como um todo, muitas vezes esses aspectos criam dificuldades e impeditivos para que todas as pessoas tenham acesso, por exemplo, à educação, à saúde, ao trabalho, com equidade, né? Então, a forma como nós nos constituímos como sociedade, a maneira como trabalhamos pelo progresso, como nos organizamos política e economicamente, constantemente exclui tanta gente boa, operosa, talentosa, que nem
precisava necessariamente passar por dificuldades, né, materiais, e por lhe ser negadas oportunidades dela apresentar e desenvolver seus talentos, a sociedade como um todo contribui para que ela deixe de ter oportunidade de forma justa e igual, né, como outros teriam ou têm. Então precisamos também considerar esses aspectos. Não estou dizendo que é o caso dos seus irmãos, mas a gente, por exemplo, nesse período de pandemia, ainda vencendo, muita gente atravessando dificuldades financeiras, né? Situações muito difíceis, e antes da pandemia também isso já era uma realidade, né? Muitas famílias, muitas mães e pais de famílias, muitos adultos passando por desafios, com dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, com dificuldade de ter acesso a uma educação de qualidade, o que vai lhe proporcionar, então, melhores condições, né, de salário dentro desse mercado competitivo. Então a gente precisa também considerar essas duas coisas e também considerar a lei universal da reencarnação, que vai retribuir a cada um de nós de acordo com as nossas obras, isto é, de acordo com o que a gente houver realizado e utilizado, a maneira como nós utilizamos os recursos e as oportunidades. Entretanto, Célia e todos que estão na audiência acompanhando esse estudo, essa reflexão aqui, né, nós não podemos usar esse conhecimento para sermos indiferentes ao sofrimento e à dificuldade dos nossos semelhantes, né? Então, refletir, ou frases como, então quer dizer que ele veio enfermo, ele veio com poucos recursos, poucas oportunidades, porque ele precisa ou precisava passar por isso. E aí cruzamos os braços, né? Nada realizamos para ajudar a pessoa a sair daquela situação. Se a gente age dessa forma, seremos nós a enterrar os nossos talentos, né? E seria uma infelicidade para a nossa trajetória espiritual, atitude pela qual responderemos, né? Então é importante estar atento a essas lições, que sim, a gente vem com essa agenda espiritual, compromissos que a gente assume, inclusive acordado por nosso espírito, né, dos desafios que enfrentaremos, mas isso não deve ser prerrogativa para que a gente cruze os braços e não faça nada pelos nossos semelhantes, especialmente, como você coloca, aqueles que estão ainda mais perto de nós, nossos familiares, né? E aí vem um sentimento, uma virtude que deve ser cultivado por todos nós, ensinado por Jesus também, destacado sempre pela religião divina na pregação do irmão Paiva Neto. Então eu trago aqui o artigo, essa qualidade é a caridade, e eu trago o artigo aqui do irmão Paiva que tem o título Caridade e o Capital de Deus. E no subtítulo Caridade, Plano Divino de Preservação da Vida, nós encontramos e fazemos destaque a esse trecho aqui, onde o autor escreve, abre aspas: não haverá sociedade solidária e possivelmente com o tempo o próprio planeta como o conhecemos, se não compreendermos a caridade como um plano divino para que haja sobreviventes à avidez humana. Por falar em Deus, bem apropriado para o texto essa máxima de Mary Alcott Brandon, aspas, existe uma força superior que dirige o universo. O nome que dermos a ele é secundário, fechar aspas, conclui o irmão Paiva. Pobre é quem ignora a perfeita lei de fraternidade e de justiça, aquele que se esquece do Criador e de suas criaturas. Fechar aspas. Então, no caso dos seus irmãos que você traz a questão, Célia, por exemplo, se tem uns que estão melhores que outros financeiramente falando, mas o que tem menos está feliz, né? Então, isso não é um problema para ele, isso não é uma questão para ele, está tudo bem. Agora, se ele passa por dificuldades a ponto de faltar sustento digno para ele e para a família, é importante que os demais irmãos que estão ali vendo essa trajetória, que se coloquem à disposição para ajudar, tanto disponibilizando recurso para o seu sustento imediato ali, né? Para que ele não passe fome, nem a família, nenhum tipo de necessidade básica, como também ajudando a despertar e redescobrir seus talentos espirituais para que ele reconquiste, né, ou encontre novas formas de produzir renda digna para o sustento da sua família. Ou, se ele já tem renda, está ali desorganizado com o seu planejamento, com o cuidado com as questões financeiras, a administração do seu orçamento, que se a gente ajude-o a buscar informação para que ele se organize e para que ele reequilibre a sua vida financeira. Então, há inúmeras formas de nós ajudarmos os nossos irmãos em humanidade e nos apoiarmos mutuamente, contribuindo com os talentos que cada um possui.
Mais uma vez agradecemos a Célia Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, por sua pergunta à religião divina. A próxima questão, irmã Andréa, é de uma pessoa que pede para não ser identificada, mora em Curitiba, no Paraná. Nós respeitamos o direito ao sigilo. E a questão é a seguinte: sem dinheiro é quase impossível viver com dignidade neste mundo. Então, o que fazer para alcançar uma boa condição financeira sem sofrer alguma consequência espiritual? Sem sofrer alguma consequência ruim, né, espiritual, porque as consequências, elas sempre acontecem daquilo que a gente faz de bom e de não tão bom assim. Então, sobre a sua pergunta, né, como alcançar uma boa condição financeira, a gente precisa pensar em dois aspectos. O primeiro, a maneira que nós estamos conquistando essa condição financeira. Pautada na honestidade, nas formas lícitas de trabalho honesto, digno. A maneira como eu conquisto o dinheiro não traz malefício a ninguém, não prejudica ninguém, não defrauda ninguém. Então, fiquemos tranquilos com a nossa consciência, porque estamos trabalhando dignamente e honestamente para levantar esses recursos, né, para a nossa sobrevivência na Terra e para ajudar os nossos irmãos em humanidade também. E o segundo aspecto na preocupação da conquista, né, de uma melhor condição financeira, é o uso, que já falamos, inclusive, na questão anterior. Então, preocupar-se com a maneira como a gente conquista isso é imprescindível, e o uso que nós vamos fazer desses recursos também é importantíssimo para a nossa análise e vigilância constante. Nós encontramos dois exemplos no Evangelho que traz essa questão do recurso financeiro que, de fato, não traz felicidade. Não devemos pautar nossa vida sobre isso. É claro que ele é importante, como você coloca aqui, ele é necessário para a nossa sobrevivência, para termos alimentação, saúde, moradia, né? Lazer, demanda recurso financeiro no mundo material. Então, na narrativa do evangelista Lucas, Evangelho do Cristo, no capítulo 19, versículos de 1 a 10, encontramos a passagem Zaqueu, o publicano. E vemos nessa passagem que Zaqueu havia amealhado muitos recursos, muita riqueza, mas de forma ilícita. O Evangelho narra, né? E ele próprio admite nesta passagem, no encontro que ele tem com Jesus. Também nós vamos trazer na íntegra, convido você a estudar em casa, com a sua família, ou nas igrejas ecumênicas da religião divina. O estudo é sempre aprofundado do Santo Evangelho de Jesus. E ele não estava feliz, né? Apesar de ter conquistado tanta riqueza, conscientemente ele sabia que havia sido de forma ilícita, reconhece isso diante do Cristo e propõe-se à mudança. Outra passagem é o jovem rico, que tinha herdado uma herança, rico, portanto, encontra-se com Jesus para saber o que fazia, né? O que ele devia fazer para herdar a vida eterna. E ele possuía conhecimento acerca dos mandamentos, mas não estava feliz, apesar de ter muito dinheiro e conhecer as leis, né, divinas, ele não estava feliz. Então isso nos mostra que não é o recurso financeiro, o quanto nós temos acumulado, que vai trazer felicidade, né? Mas se nós o temos, né? Se nós temos os recursos, como nós estamos utilizando esse recurso? Né? Apenas para benefício próprio, apenas para nossa própria felicidade e conforto? Se nós temos para distribuir e compartilhar, para promover felicidade na vida de outras pessoas que necessitam de apoio material, famílias que precisam de alimento e sustento e está faltando e a gente tem sobrando, a gente pode compartilhar, isso nos traz felicidade. Ou financeiramente eu tenho recurso para ajudar, por exemplo, a patrocinar uma comunicação como essa, comunicação 100% Jesus, as ações da religião divina que levam conforto, esclarecimento espiritual, esperança aos corações com a mensagem de Jesus, eu posso utilizar o recurso para isso também. Porque o irmão Paiva destaca sempre em suas pregações e nos livros também, nas suas publicações, um ensinamento de Mahatma Gandhi, quando ele diz que o capital em si não é mau, o uso incorreto dele é que é ruim. E então Zaqueu estava fazendo uso incorreto, o jovem rico possivelmente, né, ali com essa riqueza parada, sem colocar a serviço da coletividade, né? Então que pensemos nisso, para que a gente não sofra essas consequências de que você questiona, né, que você traz na sua pergunta. E aí, para aclarar e nos inspirar como agir melhor, o irmão Paiva traz no livro Jesus e a Cidadania do Espírito, na página 244, no título O Bom Samaritano e o Dinheiro, ele escreve: Minhas irmãs e meus amigos, minhas amigas e meus irmãos, após citarmos na reflexão anterior a visão de Gandhi sobre o capital, precisamos compreender a amplitude da lição de Paulo Apóstolo em sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, versículo 10.
O amor ao dinheiro, as palavras do apóstolo Paulo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Conclui o irmão Paiva, realmente, mas enfatizamos, quando dele fazemos mau emprego. O marcante exemplo de como aplicar bem as riquezas que Deus em nós deposita, encontramos na parábola do bom samaritano, Evangelho de Jesus consoante Lucas, capítulo 10, versículos de 25 a 37. Exercer a caridade, material e espiritual, é o melhor dos fundos de investimento. É o altruísmo iluminado pela generosidade e pela justiça, capaz de promover o progresso geral. Fecha aspas. Então aqui está a dica, a receita de como sermos felizes, utilizando bem os recursos que conquistamos com o nosso trabalho honesto, digno, fazendo bem, exercendo a caridade material e a espiritual. E com essa resposta da religião do terceiro milênio, encerramos mais uma edição do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Lembrando que você pode pessoalmente buscar orientação sobre esse assunto ou sobre as diferentes temáticas, e a religião do terceiro milênio, sempre sob a ótica da espiritualidade ecumênica, vai acolher as suas dúvidas, vai orientar você. Acesse religiãodedeus.org na internet e encontre o endereço mais próximo da sua casa, religiãodedeus.org. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.